A paz do Senhor, igreja. Pode se assentar aí, queridos. Ó, à noite, se está claro, de longe eu já não enxergo direito, hein? Nessa penumbra assim, então. Mas dá para ver que tem alguns amados aí. Não são muitos, mas quem já me viu pregar aqui de sábado nessas condições, já ouviu e vai ouvir de novo. A chance de Deus falar com você é, quanto menos pessoas tem, maior a chance de Deus falar com você. Porque com alguém Ele vai falar, isso eu tenho certeza. Ele já falou muito comigo nessa palavra, já faz alguns dias, mas eu não sou tão importante assim para Ele preparar isso tudo aqui só por aquilo que Ele falou comigo. Ele tem algo para falar com alguém também. Amém? Bom, recebi o convite do nosso amado Renan, e a série agora é Obediência. Então, se a série é Obediência, o episódio de hoje é Obediência que gera bênção. Amém? Então, obediência que gera bênção. Eu quero trabalhar um texto aqui que Deus já colocou no meu coração há uns dias atrás. E tem um outro texto também que fala bem dessa obediência que gera bênção. E eu creio que o Espírito Santo vai conduzir aqui e a gente vai conseguir colocar os dois textos aí durante a mensagem. Amém? O primeiro deles é 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. Amém. Eu estou com a King James, tá? Se tiver como mudar aí. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu. E bem sabes o quanto teu servo amava com zelo ao Senhor. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Diz-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantos quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida, ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas, e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Amém? Queridos, eu aprendo algumas coisas aqui com esse texto. E dentro do tema que o Renan colocou para a gente, dentro das coisas que Deus colocou no meu coração, quando meditei nessa palavra,
Uma delas é que vale sempre a pena a gente ser fiel e a gente ser obediente ao Senhor, à palavra do Senhor. Porque eu vejo aqui no começo da palavra que o profeta, ele deu ouvidos a essa mulher por causa da obediência do marido dela. E eu não sei se esse marido colheu em vida frutos da sua obediência. Mas depois de morto, ele gerou fruto com a sua obediência na vida da sua esposa e dos seus filhos. Então, isso é uma coisa que eu aprendo que sempre vale a pena. Mesmo que eu não consiga colher os frutos da minha obediência, eu estou semeando na vida de alguém com a minha obediência. Na vida de alguém que está sob a minha autoridade, sob meus cuidados. Porque o profeta deu ouvidos a essa mulher por causa da obediência do marido dela. Então, sempre vale a pena. Mesmo que a gente não consiga enxergar a curto prazo, a médio prazo, os frutos disso. Mas Deus está enxergando. Ele está vendo, Ele está no controle. E na hora certa, essa tua obediência, essa tua fidelidade, ela vai gerar fruto na tua vida ou na vida de alguém. Mas uma coisa que eu aprendo é que nós sempre temos algo para oferecer a Deus. Essa mulher estava numa situação terrível, numa situação assim que ela beirava a miséria completa. Nós sabemos que a situação da mulher nessa época já era um pouco mais difícil. E a mulher viúva, então, muito mais complicada a situação. A única alternativa para a mulher viúva era se ela tivesse alguns filhos que pudessem trabalhar, ou ela ficaria à mercê da misericórdia de alguém para sobreviver. E ela chegou a esse ponto que ela não tinha praticamente nada. A esperança era os filhos, que estavam sendo resgatados para pagamento de uma dívida. Mas quando ela fala com o profeta e ele fala com ela, o que tens em casa? Num primeiro momento ela fala, tua serva não tem nada. Mas aí ela se lembra, a não ser uma vasilha com um pouco de azeite. Amados, nós sempre temos algo para oferecer ao Senhor. Sempre tem algo em mim, em você, que o Senhor pode usar. Nós temos algo para oferecer, cada um à sua maneira, cada um do seu jeito, cada um de acordo com a sua capacidade. Mas nós nunca podemos dizer que nós não temos nada para oferecer, porque Deus, Ele quer trabalhar em cada um de nós, a partir daquilo que nós temos para oferecer. Se eu disser que eu não tenho nada para oferecer, Deus não vai ter nada para trabalhar através de mim. E nós temos, cada um de nós temos um talento, um dom, uma disponibilidade. E nós precisamos crer nisso. Então não diga que você não tem nada para oferecer. Não diga que você não pode fazer nada. Que você não tem nada. Que você não sabe fazer nada. Que você não é nada. Não diga isso, querido. Deixa Deus
Deixa Deus falar sobre você. Deixa Deus falar para você a respeito daquilo que você tem. Deixa Deus falar para você a respeito daquilo que você pode. Deixa Deus falar para você a respeito daquilo que você sabe. E deixa Ele falar para você a respeito daquilo que você é. Não coloque palavras contrárias àquilo que Deus tem para a tua vida. Porque Ele sabe que você tem algo, que você pode fazer algo. E que você é importante. Então não vá contra aquilo que Deus tem para você. Pode ser que tenha alguém que tem mais que você, mas Deus quer usar o que você tem. Pode ser que tenha alguém que saiba mais que você, mas Deus quer usar o que você sabe. Pode ser que tenha alguém que seja mais que você, mas Deus quer usar aquilo que você é. Porque Ele quer usar a todos, Ele quer usar a mim, quer usar a você, cada um de nós, dentro daquilo que nós temos para oferecer, dentro de um propósito que Ele tem para cada um de nós. Amém? Então deixa Deus determinar aquilo que você tem, aquilo que você pode, aquilo que você sabe e aquilo que você é. Amém? Mais um ponto que eu queria dizer, que foi importante para essa mulher, é que nós precisamos ter bons relacionamentos, boas amizades. Mas boas amizades não quer dizer muitas. Não quer dizer ter 1.000, 5.000, 10.000 seguidores lá nas redes sociais. Quem se enche com isso aí, me perdoe, amigos. Não vejo onde isso pode te levar, onde isso pode me levar. Aliás, eu vejo ao contrário. Eu vejo pessoas afundando num abismo aí, de uma vida que ela não tem, em busca de curtida, de compartilhamento. Boas amizades e bons relacionamentos podem ser poucos, mas que sejam realmente bons. De pessoas que realmente podem caminhar com você, que podem andar ao teu lado, que pode chorar com a tua dor e às vezes te amparar num momento de dificuldade, mas que principalmente possa conseguir conviver com o teu sucesso, com a tua bênção, com a tua vitória. Porque é mais fácil achar alguém para chorar com você do que para compartilhar a tua alegria. Infelizmente, é uma verdade. Talvez a pessoa, na tua dificuldade, vai querer até chegar ao teu lado, querer demonstrar que tem uma amizade por você. Mas talvez na hora da tua bênção, ela não vai querer te emprestar uma vasilha para poder encher mais e você receber mais. Então, nós precisamos ter bons relacionamentos, mas precisamos ser um tanto quanto seletivos. Porque nem sempre aqueles relacionamentos que a gente acredita que são bons, eles podem nos levar a receber a nossa vitória, a nossa bênção. Tanto que o profeta fala para a mulher: pega vasilhas emprestadas com os teus vizinhos, mas se tranca no teu quarto com os teus filhos. Então, esse é mais um ponto. Precisamos ter bons relacionamentos. Outro ponto é: obedeça a voz de Deus.
mesmo quando pareça loucura, mesmo quando pareça improvável. Numa situação daquela época, dá para imaginar que tudo que aquela mulher tinha em casa era vasilhas vazias. Pois se ela não tinha nada, só tinha um pouquinho de azeite. E naquela época era uma época que se armazenavam muitas coisas em vasilhas, né, em vasos, em botijas. Então tudo que aquela mulher deveria ter em casa, sobrando, era vasilhas vazias. Aí o profeta vai e fala para ela ir atrás do quê? Vasilhas vazias. A princípio pode parecer estranho, mas ela obedeceu. Porque era a partir dali que Deus queria fazer o milagre na vida dela. Então, por mais que pareça estranho às vezes, obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz do Senhor na tua vida. Por mais que doa às vezes no bolso. Eu já tive algumas experiências de fazer algumas ofertas por obedecer a voz do Senhor. E é tão interessante que são coisas que acontecem assim no momento que você não está pensando naquilo. E muitas vezes não está preparado para aquilo. Mas depois, de repente, acontece alguma coisa. E aí Deus te lembra daquilo que Ele te mandou fazer e você fez. Eu vou contar a última, mais estranha que aconteceu comigo. De obedecer a voz de Deus. Em julho de 2021, nós abrimos um novo ramo na nossa empresa. Nós fomos trabalhar no ramo de instalação de equipamentos de proteção contra incêndio. E a gente não sabia onde isso iria chegar, a gente resolveu assumir o risco de entrar nesse ramo. Tivemos que investir um dinheiro que a gente não tinha. Então, nós fizemos um financiamento para poder comprar um carro, comprar ferramentas. E, glória a Deus, deu tudo certo. Com 6, 8 meses, esse setor já tinha um dinheiro em caixa, já fazia um giro. A gente já conseguia comprar os materiais, tudo à vista. E aí depois, então, aparecem outras ferramentas para comprar, para fazer outro tipo de serviço. E precisa comprar outro carro, e vai, aí você tem que comprar mais material. E, bom, deu dezembro de 2022. Eu, a Fernanda, minha esposa, e a Bruna, minha filha. Então, a gente estava 1 ano e meio investindo nessa empresa. E a gente nunca tinha retirado desse setor da empresa nenhum dinheiro para nós. Tudo que entrava ali, ficava ali para ir, né? Sempre tem alguma coisa para comprar e precisa ter um pouco de dinheiro em caixa. Mas em dezembro, quando foi fechar o ano, tinha lá uma boa quantia em caixa. E aí nós resolvemos retirar então em dezembro, depois de 1 ano e meio, R$1.000 para cada um. R$1.000 para mim, 1.000 para a Fernanda, 1.000 para a Bruna. E eu fiquei, irmãos, pensa numa criança que você pega e dá R$100. Pensa um menino aí de 9, 10 anos, você dá 100 para ele. Eu fiquei assim, porque faz tempo que eu não lido com dinheiro, a Fernanda que paga nossas contas lá, e eu falei assim, ó, só que tem uma coisa, já avisei ela, falei assim, o meu dinheiro eu vou gastar com o que eu quiser.
E aí eu fiquei pensando, o que eu vou comprar com esse dinheiro? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu não vou? O que eu vou comprar? Que dia que ela vai dar esse dinheiro? Eu falei, e o meu eu quero em dinheiro na minha mão. Que eu vou comprar o que eu quiser, você não dá palpite. Tá bom. Aí, uns dias antes de eu ver esse dinheiro, aliás, eu não vi ele até hoje. Uma situação de uma conversa que eu não tinha nada que participar da conversa, eu só estava ali naquele momento. Aí eu ouço alguém falando para Fernanda, não importa o que aconteceu, o que eu tiver que fazer, fome, o meu neto não vai passar. Se o pai dele não é homem para assumir, eu vou assumir, fome, meu neto não vai passar. Aí eu ouvi aquilo e pensei, aí eu lembrei. Falei, ô Deus, eu vou pegar milão e eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou dar R$300 para essa pessoa. Pensando um tapa na cara que eu recebi. Você não tem vergonha, não? Você não sabe o que fazer, você não está precisando de nada. E você vai dar R$300? Aí eu fiquei murchinho. E a gente fechou a semana de trabalho e a gente ia ficar uns dias de férias. E fomos lá para o rancho. E aí, cheguei nela e falei assim, ó, eu preciso te falar uma coisa que eu não vou conseguir ficar bem aqui e curtir essas férias. Ela falou, o que foi? Lembra aquele dinheiro lá? Você não me deu o meu até agora? Então, aconteceu assim, assim. Aí ela falou, então é de Deus isso, vamos fazer isso já, porque ela está muito necessitada. Aí já ligou lá, pediu um Pix, e eu não vi até hoje, irmãos. Mas eu sei que eu vou ver alguma coisa. Ou também se eu não ver, amém, glória a Deus. Eu obedeci. Eu obedeci. Então, às vezes, obedecer pode custar algo para a gente. Eu tenho tido uma direção de semear lá no nosso trabalho. Eu poderia viver de uma outra forma hoje, mais tranquilo. Eu tenho uma renda que me dá a condição de viver com a Fernanda e a Ana Luísa mais tranquilo. Mas eu recebi a direção de semear lá, semear meu tempo, semear alguns recursos. Aí, esses tempos atrás, eu levei uma melancia que sobrou lá em casa, levei para lá. E aí, fui chupar a melancia lá fora, perto do tambor de lixo, e semeei as sementes lá numa parte de pedra que tem lá. Quando pensa que não, aparece um pé de melancia lá. Falei, deixa esse pé de melancia aí, não arranca não. E ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí começou a aparecer flor. E ele foi crescendo. O terreno acho que é 12 metros de largura e ele foi pegando tudo ali. Tem acho que 1,5 metro ali no corredor. E ele foi crescendo, foi enchendo aquilo lá. Aí um dia eu estou lá assim procurando melancia. Né, olhando as florzinhas, se tinha alguma que já estava virando melancia. Aí Deus falou claramente comigo. Esse pé de melancia representa tudo que você tem semeado aqui. Aí eu não entendi direito e depois no outro dia, a hora que eu estava indo para lá, eu lembrei de novo do pé de melancia. Falei, Senhor, eu não estou entendendo direito esse pé de melancia. Aí a hora que eu abri o portão lá que eu olhei, o pé de melancia tinha crescido já 1,5 metro. E
E Deus falou: esse pé de melancia representa o que você tem semeado aqui, nesse lugar. E ele cresceu, irmãos, ele encheu todo o espaço lá. Deu uma melancia só, ela rachou, apodreceu, quebrou. Mas o ministério não é a melancia, é o pé de melancia. Então, eu creio que eu estou obedecendo a Deus, estou semeando ali naquele lugar, e que na hora certa, ou para a minha vida, ou para a vida de alguém, Deus vai fazer a obra que precisa ser feita. Então, por mais que pareça estranho, por mais que pareça desnecessário, obedeça à voz de Deus. Obedeça. O profeta manda ir buscar vasilha vazia quando você está precisando de vasilha cheia. Mas vai buscar. Obedeça à voz de Deus. Às vezes é isso que eu estou dizendo. A gente precisa obedecer e plantar para outros colherem. E às vezes, a gente obedece e a colheita vem de imediato. Porque se o marido obedeceu para a mulher e os filhos colherem, a mulher e os filhos, de certa forma, precisaram obedecer também. Porque se ela acha estranho esse negócio de buscar vasilha é o que eu mais tenho, e não obedece o que o profeta falou, e não faz da maneira como o profeta falou, se fecha na sua casa com os teus filhos, ela também não iria receber a bênção. Mas a mulher também obedeceu. Então, embora o profeta tenha dado ouvidos ao clamor dela pela obediência do marido, mas ela também precisou obedecer para que ela pudesse receber a sua bênção. O profeta deu ouvidos à mulher pela obediência do marido. E a mulher e os filhos receberam a bênção pela própria obediência. E nesse texto, a última coisa que eu quero falar é que quando nós obedecemos a Deus, Ele vai fazer além das nossas necessidades. Porque a mulher, quando vai falar com o profeta, ela estava preocupada só com a questão dos filhos que seriam levados como escravos. Ela estava preocupada só em quitar essa dívida. A preocupação dela era essa. E agora um credor quer levar meus filhos como pagamento da dívida. E o que Deus faz na vida dela? Vamos voltar lá no verso 7. A parte B. Pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as suas dívidas. Foi o que você pediu. O que você pediu era isso aqui. Paga todas as suas dívidas. E viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Sério? Você não se anima com isso? Não? Amados, quando a gente obedece, Deus faz mais daquilo que a gente necessita, além do que a gente necessita. Nós só precisamos obedecer. Amém? O outro texto que eu quero falar é Gênesis. Gênesis capítulo 26. Primeiro de 1 a 5. Por que eu trouxe esse texto também? Porque nós temos
a mesma situação aqui, que eu consegui enxergar dessa forma, do pai que conseguiu gerar bênção para a vida do filho. Mas que o filho também precisou obedecer, fazer sua parte. Gênesis 26 diz assim: houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e orientou-o: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei todas essas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras por tua posteridade. Serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão me obedeceu, guardou as minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Olha, Deus está dando uma direção para Isaque, que ele vai precisar obedecer. Não desças para o Egito, permaneça nessa terra. Mas tudo que ele está prometendo a fazer para Isaque é porque Abraão me obedeceu. Então olha aqui mais um que gerou bênção para uma geração futura. Talvez Abraão não viu cumprir essa promessa. Talvez não, ele não viu o tamanho da geração que se formou. Mas a obediência dele fez com que Deus continuasse com a promessa através de Isaque. E até hoje nós estamos vivendo essa promessa. Então, Abraão gerou bênção para todas as gerações, até nós. Mas Isaque precisou também obedecer, porque ele estava num momento ali de tomar uma decisão. Então já tinha promessa, Abraão já tinha feito a sua parte, mas não era automático para Isaque, ele iria precisar receber também, obedecer também. Então Isaque obedece, dá uma vacilada ali do verso 6 ao 10, ele comete o mesmo erro do pai, fala que a sua esposa é sua irmã, com medo de roubarem, mas, enfim. Aí vem o verso 11. Depois de desvendada a farsa, que Rebeca era esposa, não era irmã, Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem e na sua esposa morrerá. E Isaque semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Amém? Então, olha só, é mais um exemplo, que alguém obedeceu, e com essa obediência gerou bênção para a vida de alguém, mas que também não foi automático, que também precisou obedecer. Assim como o marido da viúva foi obediente e gerou bênção para ela e para os filhos, eles precisaram obedecer e fazer como o profeta mandou. Abraão obedeceu, gerou bênção para Isaque, para todas as nações, para todas as gerações. Mas Isaque também precisou obedecer para poder fazer parte, para poder participar da bênção. Porque se Isaque não obedece,
Deus não iria mudar a promessa, ele ia fazer através de outro. Ou Isaac iria sofrer, voltar, ter que sacrificar, para depois voltar e obedecer. Então, quando a gente obedece, a gente participa da bênção, e a gente evita o transtorno de ter que voltar, de sacrificar e começar de novo. Porque Deus, Ele vai cumprir a promessa dEle. Deus, Ele vai cumprir os seus propósitos. Deus, Ele vai cumprir os seus planos. Porque Ele não é homem para mentir. E quando a gente obedece, a gente se coloca dentro desses propósitos de Deus, desses planos de Deus, e participa da bênção. Porque onde há obediência, há bênção. A obediência, ela gera bênção. Amém? Amém. Era essa palavra, que ela possa ecoar aí dentro de você, que você possa meditar nessa palavra, e que ela possa gerar uma bênção para você, para a tua vida, para a tua descendência, para as tuas gerações futuras. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite para que a gente seja cada dia mais obedientes à sua palavra. Porque nós não temos nada a perder com isso. Obedecendo, nós estamos gerando bênção. Amém? Amém. Deus abençoe.